Boa noite a todos. Muita paz em Jesus, nosso Mestre e nosso Senhor. Estão me ouvindo bem? Dá para ouvir? Uma satisfação estar aqui com vocês nesta casa, cujo nome é bem assim sugestivo, né? A gente trabalha exatamente no sentido de iluminar, de levar a luz, de poder semear a paz. E o Evangelho de Jesus é esse instrumento com a doutrina espírita que nos facilita muito esse trabalho todo. Rubem Alves, ele pronunciou uma frase que nos ficou inesquecível. Disse que o tempo pode ser marcado com as batidas do coração ou como as batidas de um ponteiro de relógio. E aí a gente vê uma diferença curiosíssima, porque as batidas de um ponteiro de relógio indicam o tempo cronológico. E quando a gente estuda um pouquinho da mitologia grega, a gente vê que o Deus mais poderoso, então atribuído à mitologia, é o Deus com Z. Como é que é o nome mesmo? Zeus. Porque ele dominou um dos seus filhos, que é o Deus Cronos, o Deus do tempo. Então, tendo dominado Cronos, ele se tornou o Deus mais poderoso, atribuído à mitologia. Deus do tempo, cronologia, Cronos, é o que marca exatamente a sucessividade do tempo, no passar dos segundos, dos minutos, das horas, dos dias, das semanas, dos meses, dos anos, das décadas, dos séculos, dos períodos, das eras. É assim que normalmente a gente marca o nosso tempo. O dia costuma ter quantas 24 horas mesmo? 24 horas são suficientes para a gente fazer tudo o que nós pretendemos num dia? Dá para fazer ou não dá? Às vezes a gente vai dizer, né? Eu tenho pouco tempo, o tempo é insuficiente. E se tivesse 36 horas o dia? Seria bom? Melhor? Será que a gente pediria 48? Provavelmente, não é? É tão curioso porque o tempo ele é o mesmo para todos. A diferença está em como nós o aproveitamos. Por isso que existe o tempo cronológico e um outro tempo que é filho do deus Cronos na mitologia grega. Eu queria que vocês me dissessem qual é o nome dele. Kairos. Ou alguns pronunciam Queró, não é? Esse deus Kairos, ele é o deus do tempo, mas não de um tempo cronológico, no sentido da sucessividade temporal. É do tempo aproveitado nas batidas do coração, na qualidade, na presença em que nós aproveitamos com excelência de qualidade tudo o que nós estamos fazendo. Então o tempo é de 24 horas para todos nós, mas a maneira pela qual a gente se coloca, com a nossa postura, como a gente aproveita esse tempo é diferente para cada um de nós. E quando a gente fala nessa dimensão extraordinária que é o tempo, nos lembramos de 3 elementos fundamentais para a gente bem trabalhar o tempo. Em primeiro lugar, a gente precisa ser organizado, precisa ter organização. Quando a gente é organizado, a gente consegue contar com o tempo como um aliado, como um companheiro, como alguém que está do nosso lado. Quando a gente não é organizado, a gente corre atrás do tempo e nunca consegue alcançá-lo. Por isso as 24 horas nunca são suficientes. Então a gente, sendo organizado, fica mais fácil. A organização implica em nós podermos fazer tudo o que deve ser feito de tal maneira que a gente dê conta de fazer o que é preciso. Então, quando nós vamos, por exemplo, procurar um objeto, um documento, não sei se já aconteceu com vocês, mulheres, né? Nós homens temos geralmente 3 gavetas, confere? No nosso criado mudo, não é isso? A primeira, a segunda e a terceira. A primeira a gente coloca lá aqueles objetos, papéis, documentos que a gente dá uma mexida neles
quase todo dia, ou uma vez por semana pelo menos. Depois a gaveta do arquivo intermediário é aquele que a gente mexe de vez em quando, uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses. E a terceira gaveta a gente nunca abre, fica lá guardada assim que a gente nunca vai acessar. As mulheres um pouco diferente, né? Além das 3 gavetas, tem mais algumas gavetas. Aí a complexidade é um pouco maior porque elas têm mais facilidade em trabalhar com a organização. Geralmente nós homens somos um pouco mais desorganizados. Mas já aconteceu, por exemplo, você procurar alguma coisa que você guardou tão bem guardado que não sabe onde está? Ou só acontece comigo? A gente diz, nossa, vou guardar isso aqui tão direitinho, que aí de repente você procura e não acha. Aí você fica naquele desespero do tempo, né, que vai vencendo a hora e você precisa encontrar aquele documento que é importante e não acha. Quando nós somos organizados, fica tudo mais fácil. Quer ver uma coisa? Que dia que é hoje? Que dia que é hoje, jovem? Quinta-feira. É quinta-feira? Sexta-feira. Opa, avançamos já mais um dia. Sexta-feira. Que dia do mês? 3. Que mês? Janeiro. De que ano? Já virou o calendário. Olha só que interessante. Falar aqui isso? Ok, tá? Já está ligado? É só para gravação. Assim? Acompanha, Tiago? Então vejamos. Vamos. Ó, som. Agora sim. Mas está pegando a gravação ou a gente precisa repetir? Então tá ótimo. Isso aqui é só para o público, é para o áudio. Muito bem. Muito bem. Parabéns, viu, pela organização da casa, um ambiente tão acolhedor, tão gostoso. A gente se sente bem ao entrar aqui. Uma estrutura tão bem montada, a gente vê que há exatamente o toque feminino aqui, com todo o respeito ao Daniel, Tiago, né, os demais companheiros, mas há um toque feminino na gestão certamente, porque a arrumação dos detalhes, né, é impressionante. Bom, mas nós estávamos falando a respeito dessa dimensão extraordinária que é o tempo. Para trabalhar o tempo como aliado a nosso favor, é importante que a gente considere 3 elementos. O primeiro deles é a organização. Ser organizado faz com que a gente ganhe tempo, que a gente não corra atrás do tempo e nunca o alcance. Por quê? Quando a gente é organizado, a gente acha o que procura, sabe onde estão as coisas, onde guardou. Quando precisa acessar uma coisa, fica mais fácil e você não perde tempo. Hoje é dia 3 de janeiro de 2020, já virou o calendário. De ontem para hoje, do ano passado para este novo ano. É uma coisa impressionante a celeridade temporal, como tudo passa muito depressa. E a gente precisa bem aproveitar o tempo, porque quando a gente fecha os olhos e abre, já é outro momento. E quando a gente se dá conta, o tempo já foi embora. Então, ser organizado é um elemento fundamental. Eu preciso de alguma coisa, eu sei onde está. Por exemplo, quem tem agenda? Já ouviram falar nessa palavra? Agenda. Está no celular. Você tem uma agenda eletrônica. Normalmente a nossa agenda é assim. Quem é que usa? Porque todos nós temos a agenda eletrônica, né? Se um device, tem aí um aparelho, tem um smartphone, enfim, você vai ter ali a sua agenda. Quem é que usa a agenda eletrônica, por favor? Permaneça como está. Não é? Eu uso mais ainda a agenda física. Tem agenda aqui, faço algumas anotações, mas confesso a vocês que eu estou nessa fase de transição. Sabe como é que é a geração X, não é? Que vai passando aquela coisa toda? Você já é da Y, não mexe comigo não, porque eu vou perder, porque você está muito mais à frente, né? Geração milênio Y tem essa diversidade, essa multiplicidade, essa dinamicidade, não é? Que a gente às vezes tem dificuldade, porque vai fazendo uma coisa depois da outra, nesse tempo cronológico. E temos que aprender a usar o Kairos para poder aproveitar mais o tempo também na sua qualidade. Então, a agenda física também é importante. Se nós temos uma agenda, seja ela eletrônica ou física, o que nos cumpre fazer? Usar a agenda. Muito obrigado pela dica. Porque não adianta ter uma agenda linda, bonitinha, e você coloca, né, numa gaveta, guarda. Eu vou guardar para sempre que eu precisar, eu ali buscar. Você precisa da agenda quando? Todo dia. Por isso que o segundo elemento para trabalhar o tempo é a chamada priorização. É importante a gente aprender a elencar prioridades. O que é
necessário eu fazer, o que é importante eu fazer, o que é urgente eu fazer. Quando nós trabalhamos com planejamento, e Peter Drucker, que é o professor da administração, pai da administração moderna, em 1950, aproximadamente do século passado, ele alcunha o termo eficácia, voltada para a administração no sentido do valor. Por isso que a gente, na sua sabedoria, Allan Kardec, como pedagogo, ele registrou a eficácia da prece, desde a primeira edição de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tinha o nome de Imitação. Depois foi todo reorganizado na sua terceira edição. A segunda edição passou a ser Evangelho segundo o Espiritismo, em 1865. Em 1866, a terceira edição definitiva já foi toda estruturada e vem com esse capítulo maravilhoso no final, que é a coletânea de preces espíritas, Então nós temos exatamente o valor da prece, a eficácia da prece. E Peter Drucker disse o seguinte: tão importante quanto planejar, é fundamental executar o planejado. Então a gente tem uma agenda, nós vamos planejar. Planejar o quê? O nosso ano, o nosso mês, o nosso dia seguinte. Então se planeja sempre o dia de amanhã. Não é o indicado eu amanhecer e planejar aquele próprio dia, porque se eu fizer isso eu já estou perdendo tempo. E eu tenho que ter um tempo para reavaliar. Então no dia anterior, pode ser até à noite, eu vou planejar o dia seguinte. Quais são as minhas principais atividades? Compromissos, deveres, obrigações, o que eu preciso fazer? Então eu coloco em prioridades. 1, 2, 3, 4, 5. Campete, coloquei 5. Rapaz, chegou o final do dia, eu só consegui fazer 3. O que eu faço? Replanejo, ainda até a noite daquele dia anterior, o dia seguinte, colocando aquelas 2 atividades que eu não dei conta de fazer como as primeiras do dia seguinte. E aí faço uma nova escala de prioridades, trabalhando com o que é importante. O que é o importante? É o que é necessário fazer. O que é o urgente? É o que eu preciso fazer agora ou hoje. Não posso deixar para amanhã, não posso deixar para a próxima hora. Se eu trabalhar na escala da urgência, eu entro em desespero, porque eu não estou preparado para atender à urgência constantemente. A gente vai entrar em colapso. Por isso que nós precisamos da organização e da priorização para nós conseguirmos fazer tudo o que é necessário na sua importância. É preciso fazer? Nós vamos fazer. Como o planejamento é dinâmico, se não for possível fazer naquele dia, nós replanejamos para o dia seguinte. Não deu para fazer naquela semana, eu lanço para a semana posterior. Não deu para fazer naquele mês, eu assumo um compromisso para o mês seguinte. Ou, naquela data não foi possível, verifico no meu cronograma, no meu planejamento anual, quando é que eu posso encaixar aquela atividade. Mas quando eu cumpro a rotina, qual é o dia dos estudos aqui na casa? Que a nossa irmã levantou. Às quartas e sábados. Então veja, existem dias específicos. Por que é importante ter dias específicos? Para que nós nos planejemos, nós nos organizemos e coloquemos aquilo como prioridade. Eu não posso deixar de fazer nas quartas e sábados os estudos. Se eu estou inscrito, matriculado ou participo, independentemente de inscrição, matrícula, eu coloco como compromisso, assumir o compromisso com a casa, com os responsáveis e comigo mesmo, eu preciso cumprir esse compromisso. Então eu coloco aquilo na minha agenda. Todo sábado, em tal horário, eu tenho aquele compromisso. Campete, você está falando o óbvio. É exatamente o óbvio, que não é o lulante. Porque o óbvio lulante, como diria Nelson Rodrigues, que a obviedade poderia ser, não é? Quando a gente vai para uma coisa que todo mundo pensa da mesma forma, todo mundo tem a mesma maneira de agir, né? Quando se dá a chamada unanimidade, poderia ser uma característica não vou falar a palavra aqui nesta casa, B-U-R-R-I-C-E, não é? A unanimidade é porque nós temos cada um da sua forma, no seu tempo, da sua maneira.
mas não impede que, trabalhando em equipe, nós dispensemos, ou não há como prescindir, dispensar do terceiro elemento para trabalhar o tempo, além da questão da organização, da priorização, que é o contrato que Emmanuel assinou com Chico Xavier à beira do açude, lá em Pedro Leopoldo. Vocês estão lembrados? Estão lembrados, gente? Por favor, bem alto. Estão lembrados ou não? Vocês estavam lá por um acaso? A gente não estava, mas a gente acompanhou, já leu, né? já ouviu essa informação. Aparece para Chico Xavier uma espécie de uma cruz luminosa, né? Ele estava se identificando a Emmanuel, seu guia espiritual. E Emmanuel fala, você quer trabalhar comigo? Quero. Trabalhar pelo cristianismo, pelo espiritismo? Sim. Então nós vamos assinar um contrato. Esse contrato é muito simples, só vai ter 3 cláusulas, todos nós sabemos, né? A primeira cláusula é? A segunda? E a terceira? Disciplina. Emmanuel vai nos ensinar que a disciplina precede a espontaneidade. Nós agimos com naturalidade, espontaneidade como hábito quando já fomos disciplinados. E todos os espíritos superiores, sem exceção, são disciplinados. Quem é disciplinado, por favor, aqui? Disciplinado, quem é? Vem aqui à frente e se justifique agora. A característica de todo espírito superior é ser disciplinado. Se a gente ainda não é disciplinado, nós estamos a caminho dessa superioridade, ainda não atingimos, não é? Por isso que nós espíritas precisamos fazer um esforço constante da transformação moral e de domar as nossas más inclinações, como está no capítulo 17, item 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Os bons espíritas. É um convite para a gente se exercitar, para a gente buscar melhoria. E isso é muito bom, porque a gente se desafia e dá conta. Isso é o mais esperançoso. Nós conseguimos. Por quê? Porque Deus não coloca cargas pesadas em ombros fracos. Tudo que a gente tem, a gente dá conta de enfrentar, de fazer. A prova não é casual, ela é causal. E nós temos a oportunidade de enfrentá-la e vencê-la para o nosso próprio benefício. Então ela não é a cruz, ela é um prazer. Ela não é um problema, é um desafio. Ela não é uma dor, pode ser entendida como uma libertação. A depender de como a gente encara. Então, se nós formos disciplinados, nós vamos nos impor algumas obrigações, alguns compromissos, algumas posturas que nos levam inicialmente a nos esforçar. Porque, como André Luiz nos ensina em Agenda Cristã, é preciso fazer um pouco de força. Se a gente não se esforçar, a gente não alcança. Como diria o poeta, aquele que espera sempre alcança, mas é preciso fazer por merecer. Aqui no livro Nosso Lar, André Luiz coloca na palavra de um dos seus ministros, né, elencados dos 72 do Nosso Lar. Vou deixar essa edição aqui com vocês. É uma edição produzida nos Estados Unidos pela Amazon. A gente vê como o livro, né, tão bonito, vocês fica para casa aqui, tá? E aqui tem dado momento que André Luiz coloca que é preciso a gente desejar, querer, mas isso não é o suficiente. Além de desejar, querer, é preciso merecer para conquistar alguma coisa. E para merecer, nós temos que ter esse esforço, essa dedicação, este caminho no exercício da nossa vontade, no desenvolvimento das nossas potencialidades. Ser disciplinado é algo que no início parece que está forçando, que está impondo, que está tirando a nossa liberdade. Na verdade, quem tem disciplina é livre, porque ele faz sim com prazer, com satisfação. Não é uma coisa imposta, porque já é conquistada. Por isso que a espontaneidade que a gente tem, a naturalidade em fazer alguma coisa, aquele hábito que a gente já não faz mais força, é porque já adquirimos pela disciplina, por nos impor alguma coisa. Depois passa a ser natural. Não é assim que acontece? Ser disciplinado, saber eleger prioridades e ser organizado é a melhor maneira da gente trabalhar com o tempo, porque a gente consegue aproveitar o tempo
no que Ele tem de melhor para nós mesmos. André Luiz nos ensina no livro Ação e Reação, recomendando: aproveita cada hora preciosa de cada dia da sua vida. Então é importante nós aproveitarmos cada momento, cada instante, cada dia. Charles Chaplin, esse texto é atribuído a ele, diz que nós estamos diante de um dia novo. E esse dia vai ser uma oferta para nós, que a gente pode aproveitar ou desperdiçar. Diante das ocorrências, a gente pode reclamar ou agradecer. Então, tudo vai depender de nós, porque nós somos os arquitetos. O que nós vamos fazer, como nós vamos fazer, qual vai ser a nossa postura, a nossa atitude, o nosso comportamento. Isso simplesmente vai fazer toda a diferença no aproveitamento ou no desperdício do tempo. Então, ano novo significa vida nova? Não necessariamente. O que nos cumpre fazer logo agora para a nossa disciplina, para o nosso aproveitamento do tempo, logo no início do ano? Nos organizarmos. Quem já arrumou as suas gavetas, seus armários? Quem já olhou a quantidade de roupas? Olha ali o exemplo feminino, né? Pode falar. Quem já organizou as suas roupas? Quantas blusas, camisas, calças, shorts a gente tem? Meias? Se a gente tem alguma coisa que há 6 meses a gente não usa, está muito bem guardadinho, está ótimo para ser doado, porque não tem necessidade para nós. Eu me recordo agora na FEB, no domingo passado, fazendo a palestra, e falamos sobre essa questão. Aí um senhor chegou assim e disse: ô Geraldo, eu não concordo com o que você falou não, porque eu, por exemplo, venho do exterior. Ele é, não sei se ele é canadense ou francês, alguma coisa assim. E ele disse assim: pois é, e eu viajo com uma certa frequência para o exterior. E eu tenho roupa que eu só uso de 6 em 6 meses, por conta do frio. Aí, então, eu devo jogar essas roupas fora? Eu falei: se você fizer isso, você vai estar sendo indisciplinado, desorganizado e não estará sabendo eleger prioridade na sua vida. Porque aí nós temos que saber utilizar o tempo, além do cronológico, o kairos. Porque, evidentemente, se eu uso uma roupa a cada 6 meses, eu estou usando, porque ela é necessária, ela não é supérflua. Ela não está sobrando. Agora, na nossa realidade, a gente guarda uma roupa de frio aqui para um inverno em Brasília, não é? Ou para o Brasil, a depender de onde você estiver, esse inverno nunca virá, não é isso? Então, o que a gente deve fazer? Desapegar, desprendermos-nos, porque isso significa felicidade. A gente é infeliz porque se prende, inclusive emocionalmente. A gente se aprisiona. A gente amar, gostar, ter relação faz parte da vida, mas isso tem que ser saudável. Não pode ser algo que nos prejudique e prejudique a outrem. Então, até emocionalmente, a gente tem que trabalhar o aproveitamento desse tempo. Tudo o que aconteceu e acontece e acontecerá na nossa vida tem a sua finalidade. E depende muito de como a gente vai agindo, porque as respostas da vida vão surgindo de acordo também com a maneira pela qual a gente vai agindo diante dos contextos. E as oportunidades vão se renovando à medida que a gente vai também se amadurecendo. Por isso, nunca é tarde. O tempo cronológico, ele passa, ele jamais voltará como era antes, mas nós teremos novas oportunidades. E quando surgir essa nova oportunidade, é como se nós fôssemos renovados. O ano novo significa uma virada no tempo cronológico, que vai acontecer em breve, 362 dias, ou 63, porque é um ano bissexto, não é, Daniel? Esse ano é bissexto, né? Tem 29 de fevereiro. Daqui a pouco é Natal de novo, jovem. Daqui a pouco você está mais jovem ainda, não é? É uma coisa impressionante, porque o tempo passa para nós todos. E a gente precisa aproveitar bem esse tempo, sem uma pressão desnecessária, mas curtindo o que é preciso na nossa vida. Então, o que a gente tem que não tem necessidade para nós, o nosso supérfluo é o necessário do outro. E Allan Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo, a caridade é uma questão de segurança.
como Chico nos demonstra, aquele que às vezes bate à nossa porta para levar o que supostamente nos pertence, é um direito que até certo ponto ele tem de levar o que está lhe faltando. Não estamos aqui justificando a criminalidade. Mas nós estamos ressaltando um ponto que, se formos mais solidários, mais caridosos, mais atentos à necessidade do outro, a criminalidade certamente diminuirá, porque nós vamos ser mais humanos, mais fraternos, mais irmãos. Então, aproveitem, nós estamos na primeira semana ainda do ano, não é? Hoje, amanhã é sábado, olha que dia maravilhoso, o 7º dia, não é? Seria o dia do descanso, vamos trabalhar. Tem o domingo, é o primeiro dia da nova semana do ano, a gente pode fazer muita coisa, organizar o nosso armário, separa tudo que não tem utilidade, doe o quanto antes. Não é no sentido de ficar livre daquilo, mas é no sentido de beneficiar quem precise. E a gente vai se sentir bem com isso. Maneira simples, vai ver como a gente se sente mais leve. Eu estava lá com uma sacola, até de uma bolsa turística, e tinha, quando eu fui olhar, 5 pares de sapato. Assim, tênis, né? Outros lá e tudo, de calçar. Há 1 ano e meio, senhora, eu não usava. Quando eu olhei aquilo assim, minha consciência imediatamente falou, você vai fazer o quê? E aí eu peguei aquilo, olhei, estava tudo em boas condições, dentro das possibilidades, que eu já tinha vários meses, talvez anos, alguns casos de uso, mas dava para outrem usar. E estava parado durante 1 ano e meio, eu peguei aquilo, simplesmente levei para um local, doei. Algumas roupas e tudo, aqui eu fiz uma caridade, o Campete é caridoso, que nada. Se eu fosse, eu não estaria nem contando isso para vocês. Estou contando aqui porque eu sou orgulhoso, não é? Mas, como é que eu me senti? Me senti melhor, com 1 ano e meio de atraso. Mas não tem problema. O meu tempo Kairos foi esse, o cronológico já tinha passado. Então não vou ficar reclamando do que passou. Quando essa frase é atribuída a Chico, né, que a gente não pode voltar ao passado, e aqui se permite o pleonasmo como reforço, para fazer um novo presente, mas eu posso aproveitar agora do presente para fazer sim um futuro diferente, o melhor. É nesse tempo que não é o cronológico, eu não posso voltar de fato, mas eu posso, da agora para frente, seja cronologicamente, seja nesse tempo da qualidade da batida do coração, eu posso fazer sempre melhor, posso aproveitar mais, me dedicar mais. E aí, então, nesse sentido da qualidade, depois de considerar a cronologia da disciplina, da organização, da priorização, eu queria combinar com vocês uma espécie de acordo, um acordo de equipe, de trabalho, de grupo, um acordo conosco mesmo, com o nosso coração, com a nossa mente. 5 disposições para 2020, para nós não termos apenas um ano novo, mas de nós termos uma vida renovada. Porque qual é o significado do ano novo à luz do Espiritismo? É a nossa renovação, a nossa inovação, a nossa transformação. E para isso a gente tem que agir. Não tem outro jeito. Nós precisamos fazer. Nós precisamos pensar, refletir, sentir, mas sobretudo agir, fazer. Então, estava refletindo sobre 5 importantes passos na relação interpessoal e também considerando a própria relação intrapessoal e a nossa relação com Deus, como a gente aprende na questão de número 919 de O Livro dos Espíritos, que é o maior tratado de uma sociologia, que a gente poderia dizer, de uma abordagem até psicológica que a gente poderia ter, tratado no Livro dos Espíritos, a resposta que Santo Agostinho dá, o detalhamento que ele faz, a explicação que Kardec dá depois, é muito interessante. Então, a primeira coisa para a gente se sentir melhor, que nós estamos aproveitando bem o tempo, estamos colocando qualidade em tudo que nós fazemos, é inicialmente enxergar o lado bom das pessoas. Todo mundo tem o seu lado bom. Quando nós nos colocamos com a vontade de enxergar no outro o que ele tem de melhor,
as coisas tendem a melhorar. Eu me lembro do meu papaizinho, aos seus 88 anos, ele partiu no dia 13 de julho do ano passado. Ele sempre viu o lado bom das pessoas. Ele era uma pessoa esforçada, era uma pessoa que o Espiritismo transformou. Ele dizia assim: meu filho, eu era muito mais bruto do que sou. O Espiritismo me fez ser outra pessoa, um bruto um pouco mais leve, mais moderado. Ele falava isso com a simplicidade dele, que ele nunca pisou os pés numa escola formal, mas tinha toda a experiência da vida, aprendeu a ler e escrever por ele mesmo e para ele mesmo. E a gente vê o lado bom das pessoas. O outro elemento, o outro passo é nós buscarmos o entendimento. Nós vimos numa postura de quem vai entender, de quem vai compreender, vai usar da compassividade na relação com o semelhante. Eu não vou armado, portanto. Eu não vou assim numa situação de prevenção. Né? Qualquer coisa, se a pessoa falar, eu já estou aqui pronto para dar uma resposta na ponta da língua, não é? Ou já estou para reagir. Então, buscar o entendimento, não é sair para a guerra. Hoje eu vou sair mais um dia, né? Quem pisar no meu calo vai ter a resposta à altura. A gente falta muitas vezes com a caridade, com o respeito, até mesmo com a justiça na relação com o outro. Então, se a gente enxerga o lado bom do outro e busca o entendimento, o caminho para a felicidade, para a realização, para a satisfação. Lembrando aqui da pirâmide de Maslow, né? Quem trabalhou e quem conhece um pouco da administração sabe disso. Não só de atendimento às necessidades fundamentais básicas, mas nós chegarmos à autorrealização, à satisfação íntima, ao preenchimento da vida, ao sentido da existência, como diria Viktor Frankl, né? E aqui eu só estou pincelando, porque a gente tem aí o pessoal que conhece profundamente os assuntos, então a gente dá uma pincelada para não revelar muito a nossa ignorância, né? Mesmo porque todos nós somos aprendizes, sobretudo em se tratando da doutrina espírita. Então, nós precisamos buscar o entendimento na relação com o próximo. Isso vai facilitar a nossa caminhada. Veja o outro no que ele tem de melhor e busque o entendimento. E o terceiro ponto, exatamente que está no meio dos 5, como se fossem 5 aqui os dedos da mão, é ser transparente. Sejamos quem nós somos. Verdadeiros, sinceros, autênticos. Apenas com o cuidado de sermos educados. Não é porque eu falo o que eu penso que eu vou maltratar o outro. Eu sou desse jeito mesmo, o outro tem que me aceitar. Não. Eu posso sim e devo expressar o que eu sinto. Não posso deixar de falar o que eu penso, porque senão eu seria um hipócrita, um fingido. Eu seria artificial e não vou conseguir manter aquela postura, mesmo porque não natural a minha pessoa. Então tem que ser quem eu sou de fato. Ser autêntico, falar o que pensa, mas falar com amor. Falar a verdade sim, mas verificar o momento, a circunstância, o tempo, as pessoas, a oportunidade. Porque eu falo o que é verdadeiro, eu só falo a verdade. Mas quantas vezes a gente não magoa, a gente não fere? Cada um tem o seu tempo. Tem o seu tempo cronológico, tem o seu tempo de Kairos. É importante a gente respeitar o tempo do outro. Quando a gente busca o entendimento, a gente percebe que o outro tem o direito da manifestação também. E ele pode se manifestar diferente de nós, porque ele é um indivíduo como nós somos. Emmanuel nos diz, numa sabedoria impressionante, que Deus não cria duplicatas. Deus só faz originais. Todos nós somos indivíduos, somos originais. E hoje nós estamos na melhor versão de nós mesmos. E ao final do nosso encontro, a gente vai estar numa versão ainda mais melhorada, se assim podemos nos expressar. Olha que coisa bonita. Então, ser transparente, seja pela janela da alma, que são os nossos próprios olhos, vamos nos enxergar, vamos nos olhar mais, vamos procurar corresponder
com sinceridade, com honestidade, numa relação solidária, fraternal, sendo transparente. A gente não precisa enganar, não precisamos mentir. Às vezes nós omitimos uma informação ou outra porque não é oportuna. Ela pode ser até necessária, mas não naquele momento. Então a gente tem que saber também lidar com isso para podermos ser felizes e também auxiliar na felicidade do outro. O quarto ponto, para nós buscarmos esta relação, encontrar a felicidade, nos sentirmos bem, é doar o melhor de nós mesmos. Doar o melhor de nós mesmos. Nós devemos ir até o limite das nossas capacidades no que nós fazemos, sem nos estressarmos, sem chegarmos naquela gota d'água em que, quando rompe o dique por uma gota, a gente não dá conta, a gente se estressa, a gente perde a cabeça e a gente acaba entrando em depressão porque se sente incapaz de lidar com o tempo, de aproveitar as oportunidades, de se relacionar com as pessoas e de fazer o que Bezerra de Menezes, já num livro chamado História de um Sonho, escrito em vida dele aqui nesta existência, e veja, foi então antes de 1900, porque ele desencarnou em 1900, e ele escreveu esse livro, A História de um Sonho, um livro maravilhoso, a gente lê assim numa tacada, muito gostoso. E ele já falava à época da necessidade do self-government, que é exatamente a autogestão. A gente trabalhar o nosso autocontrole, o nosso autoconhecimento, a gente saber quem nós somos. Por isso que a gente aprende no Espiritismo. Aquele que se conhece, e isso não é um porto, não é um ponto de chegada, mas é um processo, é todo um trabalho que se executa ao longo de inúmeras existências. Aquele que se autoconhece, ele tem os pés no chão e tem a cabeça erguida, porque é humilde. A pessoa que se conhece efetivamente é humilde, ela não é orgulhosa. O orgulhoso não se conhece, ele anda de salto alto, empina o nariz e quebra a cara logo à frente, porque ele é hipócrita, ele é falso, ele não é transparente. E aí a questão de nós doarmos o melhor de nós mesmos, nos dedicarmos ao que fazemos nesse tempo do Kairós com qualidade, com essencialidade, com profundidade. Não nos preocuparmos necessariamente com o ritmo de cada um como se fosse uma competitividade, o que a celeridade, a rapidez do tempo cronológico aparentemente nos impõe. E se nos deixamos envolver, a gente começa a competir com o outro e nos tornamos inimigos, quando nós devemos colaborar uns com os outros e também colaborar conosco mesmo. Buscar fazer o melhor ao seu alcance é ser perfeito. Porque quando a gente vê lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial, a gente entra logo assim num estado meio desanimado. Será que eu vou dar conta de fazer isso? Como Deus, que é o Pai, nós não seremos. Porque Ele é Pai, nós somos filhos, Ele é Criador, nós somos criatura. Ele é o absoluto, nós somos o relativo, se assim pudermos nos expressar. Agora veja, nós podemos ser perfeitos na relatividade do que nós somos capazes. Sermos perfeitos até o ponto que nós podemos chegar. É uma perfeição relativa, por isso somos espíritos, segundo o Espiritismo, perfectíveis. Estamos nesse caminho ascensional evolutivo pelo uso do nosso livre-arbítrio e cada vez mais caminhando, sendo responsáveis de acordo com o desenvolvimento da nossa própria inteligência, não é isso? E aí, doar o melhor de nós. E aprendemos isso com o Saulo, o organizador do projeto Evangelho por Emmanuel. São 7 volumes, a FEB já publicou todos os 7, maravilhosos. Quem tiver a oportunidade de conhecer, vale a pena. É a explicação de todo o Evangelho, todos os comentários que Emmanuel fez. Ali foram condensados, compilados, transcritos, sempre que houve autorização dos direitos autorais, né? Então a gente tem ali o maior explicador do Evangelho de todos os tempos, é Emmanuel. Então Saulo nos explicou que ser perfeito é você fazer o que está no limite da sua competência, da sua capacidade, da sua possibilidade. Então, quando eu faço alguma coisa que está dentro da minha condição,
eu vou ao limite do que eu posso, eu estou sendo perfeito. E Deus não vai me exigir mais, muito menos os espíritos superiores, os nossos guias, porque nós vamos estar fazendo o que está dentro das nossas condições. Deus jamais vai colocar cargas pesadas em ombros fracos. Então, nós vamos carregar o fardo que nos cabe. E vamos ser felizes, porque não cabe a dor no sentido do sofrimento prolongado. Caberia a dor no sentido da necessidade para o processo evolutivo. Mas você cultivar a dor no prolongamento, como nos ensina Joana de Ângeles, como se fosse uma dor de cotovelo, não é? É dispensável. Esse sofrimento não é necessário. A dor é necessária, mas o sofrimento não. O sofrimento acaba sendo opcional. O próprio Carlos Drummond de Andrade também, literato brasileiro, falou isso. Então a gente vê a necessidade de nós nos doarmos no que a gente tem de melhor. Às vezes não temos o tempo cronológico como a gente gostaria, mas podemos doar em qualidade. Não temos todo o tempo para ficar com os nossos filhos como a gente gostaria, doe qualidade de tempo para com eles. Valorize a presença, se interesse por eles. Isso é fundamental. E aí nós vamos fazer até o limite. Não é eu chegar no extremo assim e eu não dar conta, porque eu não estou sabendo utilizar o tempo a meu favor. Eu preciso fazer com elasticidade, é como, por exemplo, um carro 1.0 de 70 cavalos, ele vai até certo ponto, como esse que eu estou aqui. Ele vai urrar o motor se eu quiser forçar além do que ele pode dar. Agora, se eu tenho um outro carro turbo, 120 cavalos, mesmo sendo 1.0, ele vai elastecer, porque ele pode dar mais. Então, a gente vai se elastecendo também com o próprio exercício, à medida que a gente evolui, que a gente se desenvolve. Deus vai pedindo só o necessário, de acordo com as nossas condições. Então, doarmos-nos exatamente o máximo, o melhor de nós. E, finalmente, a última parte é viver com alegria. Viver com alegria é uma razão, é um caminho, é um passo fundamental para nós aproveitarmos bem o tempo, para nós sermos felizes ainda em 2020. Viver com alegria, jubilosos, intimamente satisfeitos, entusiasmo. É tão bonita essa palavra, né? Entusiasmo vem do prefixo in, dentro, tus, Deus em grego, ismo, sistema. Esse sufixo ismo significa sistema, sistema de Deus dentro de mim. Isso é entusiasmo. Entusiasmado é um indivíduo que deixa Deus se manifestar na sua intimidade. E aí nós seremos integrais, íntegros, plenos e plenificados, completos, na completude e na completeza que nós pudermos alcançar. Sermos, então, aqueles que vamos viver felizes. Então, enxergar o lado bom das pessoas, buscar o entendimento, ser transparente, doar o melhor de si e viver com alegria. São os 5 passos que a gente colocaria para uma vida nova, para nós entendermos como é o significado desse ano novo, segundo a aplicação dos conceitos espíritas no nosso dia a dia, na nossa agenda diária. Se nós colocarmos esses pontos e todo dia buscarmos seguir, a gente com certeza sairá mais satisfeitos ao final do dia. Nós chegaremos a um ponto em que vamos nos sentir melhores conosco mesmos, porque vamos estar dando os passos fundamentais para a nossa felicidade. E a gente vai se sentir bem com a relação com o outro, na relação com o outro, porque vamos sentir também que estamos sendo úteis, que estamos auxiliando na medida do possível e estamos fazendo o que nos cabe fazer. Isso é o tempo. É o tempo cronológico que passa e que não volta. É o tempo kairos que toca a nossa essencialidade para a gente aproveitar com qualidade tudo o que nós estivermos fazendo. Curtir, viver, expandir dinamicamente
aproveitando cada experiência, ao invés de lamentar, agradecer. Ao invés de perder tempo, aproveitá-lo, porque está à nossa disposição. Nós temos todos os recursos à nossa mão. Auxílio não nos falta-nos às vezes a vontade, como está na questão 909 de O Livro dos Espíritos, registrado na pergunta se o homem teria condições de domar as suas más inclinações. E o Espírito da Verdade responde que sim, o que lhe falta geralmente é a vontade. Ah, se nós tivéssemos um pouco mais de vontade, quantas coisas poderíamos fazer? E no dizer de Jesus, vós sois deuses e podeis fazer o que eu faço e muito mais. Isso para nós é motivo de esperança. E como estamos começando o ano do verbo esperançar, como nos ensina o filósofo brasileiro Mário Sérgio Cortella, quem pôde assistir o Roda Viva, que repetiu agora no Ano Novo, passou também no Natal, nas 2 quartas-feiras de Natal e de Ano Novo, com Leandro Carnal, com Pondé e com o Cortella. Maravilhoso, está disponível na internet, falando a respeito da felicidade, um livro que eles lançaram agora. E cada um com seus pensamentos, porque 2 são materialistas, é uma coisa impressionante, e o outro é católico, né? Então a gente vê a possibilidade de conversar, de se expandir, de se desenvolver. E o Espiritismo nos dá o caminho facilitado no sentido da abertura da nossa visão. Nós podemos ser felizes, ainda aqui na Terra. Não precisamos esperar o futuro. A gente pode construir esse futuro agora. Isso é ter esperança, não de cruzar os braços e ficar esperando, mas de esperançar, de agir na conquista de um futuro melhor que a gente começa a empreender a partir de agora. E o tempo perguntou ao tempo, quanto tempo o tempo tem? E o tempo respondeu ao tempo que o tempo tem tanto tempo quanto o tempo tem. E o meu tempo acabou. Espero que tenha sido útil para vocês essas breves reflexões, assim como tem sido para mim nesse caminhar. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho e que possamos ter um feliz 2020 de muitas realizações no bem. Obrigado, querido.